A bênção financeira só vem através de dízimo e oferta? Se eu não for um dizimista, eu não consigo alcançar uma bênção financeira? A princípio, sim. A Bíblia diz que o princípio é dê, que Deus te devolverá. Boa medida, sacudida, recalcada, transbordante. Malaquias fala isso. Plantar para colher. Trazei o dízimo e Plantar para colher. Você agora, pode... depende da semente que eu planto. Eu não posso plantar feijão e querer colher tomate. Né? Se eu planto dinheiro, o meu retorno vai ser em dinheiro. Com certeza essa semente ela vai voltar. Se eu planto o meu tempo, eu dizimo o meu tempo, com certeza isso vai voltar de uma outra maneira. Agora, o perigo, a gente estava até falando aqui, né, fora do ar, o perigo não é quem está dizimando. O perigo é que existe também uma gama de pessoas hoje que não estão dizimando, por um motivo ou outro, talvez por causa de uma tristeza dentro da sua igreja, uma desmotivação, um descontentamento por causa da aplicação de valores financeiros, e não estão dizimando. Agora, esse que é o perigo, que as pessoas que não estão hoje, né, trazendo aquilo que o Senhor otorgou para os seus servos, aí sim, vai trazer prejuízo para a vida dessas pessoas. Então nós aqui como debatedores, nós estamos aqui para instruir nossos amigos, irmãos que estão em casa. Meu irmão, se você está com o seu dízimo em casa, se você está descontente, a obediência é dar para a casa do Senhor, trazer a casa do tesouro. Nosso papel é esse. O descontentamento, pastor Marcelo, o descontentamento muitas das vezes é porque a pessoa quer que o dízimo seja aplicado naquilo que lhe convém. Digamos, o músico. Mas não me dá motivo para ele dizimar, não justifica. Então, o Ministério de Louvor da minha igreja, quando eles me chamam para pedir alguma coisa, eu falo, pastor, tem que comprar retornos novos, tem que comprar um baixo novo. Então, eles querem que os dízimos sejam revestidos para aquilo ali. Já as irmãs, elas querem que melhore a cantina, que melhore uma sala delas, e assim a cantina da igreja. Exatamente. E assim direito cada um quer que se invista naquilo que vai trazer um retorno, né? Então tem gente que fala, poxa, eu não estou vendo. É óbvio que não está vendo, porque não está indo para a área que ele atua. A dispensação de dízimo e oferta, ela é do mordomo da igreja. Exatamente. É do pastor. A dispensação do dízimo da oferta é o pastor. Né? O que acontece hoje é o seguinte: as pessoas hoje acabam não dizimando, não ofertando, como é feita a pergunta, porque não sabe para onde vai o dinheiro. Né? Isso também é um empecilho para as pessoas ofertarem e dizimarem. Né? Porque vem a igreja caindo aos pedaços, é uma realidade, né? E o pastor saindo, né, mudando de carro todo ano, ou mudando de casa. Estou falando que isso acontece, não que seja uma coisa generalizada. Eu acredito o seguinte: se o pastor, ele sendo dispenseiro, como mordomo de Deus, ele prestar conta disso, for mais claro, né? Falou, ó, estou gastando nisso aqui. O dinheiro veio para a igreja e eu sou o dispenseiro de Deus aqui. Então eu vou aplicar nisso. E apresenta isso para a igreja, né? Olha, dando satisfação. Uma satisfação aí. A prática da transparência e de prestar relatório para a membresia. Incentiva a pessoa a dizimar e ofertar, porque ela sabe aonde está indo o dinheiro dela. Entendeu? Ela vai ofertar com amor, vai ofertar crendo que o pastor dela é um pastor sincero, um pastor aberto. E com certeza, eu duvido que essa pessoa, sabendo que o dinheiro dela está sendo bem investido, ela vai deixar de dizimar e vai deixar de ofertar. Algumas coisas que é difícil. Por exemplo, os trabalhos sociais, por exemplo. Você vai ter que abrir um parênteses e botar lá, não. Esse recurso X da igreja foi para trabalhos sociais, para ajudar alguns irmãos na fé que precisavam. Com certeza. Esses irmãos na fé não podem ser expostos. Não, com certeza. Aí não precisa a visão dele é boa. Agora, não serve de álibi para a pessoa não dizimar. Porque, veja bem, na verdade, quando você dizima... Não existe álibi para uma pessoa não dizimar. Com certeza. Não, mas elas fazem isso de álibi. Porque o meu pastor trocou de carro e não botou a lâmpada na igreja. Bom, isso é um álibi que ela está usando. Porque, na verdade, ela não deu dinheiro para o pastor. Ela ofertou para Deus. O pastor, ele é dispenseiro de Deus. Ele vai dar direção àquele dinheiro. Se der errado, ele vai prestar conta a Deus. Deus confiou nele. Mas a pessoa não dizima para o pastor, não oferta para o pastor. Ela deu para Deus. O pastor vai lidar com o dinheiro de Deus. Essa é a realidade bíblica. Já pensou, se nós não fôssemos mais... Vou prestar conta ao INSS porque estão roubando. Né? Não é por aí. A questão é princípio bíblico. Eu quero ser abençoada, então eu tenho que dizimar e ofertar. Eu não tenho que ficar, porque fez isso ou não fez aquilo, vou dizimar. A pessoa liberal, ela simplesmente abençoa. Porque se ela você tem na congregação, e ela é abençoada. Pessoas e pessoas na congregação. Hoje, uma igreja que ela abre a sua receita
para toda a sua congregação, ela corre o risco de estar sempre sendo assaltada. Essa aqui é a grande verdade. Estamos vivendo dias terríveis. E controlada. Nem toda a congregação é controlada, manipulada. Isso pode ser mostrado em arquivo, um arquivo mensal dos membros mas não da há igreja. Como você mostrar arquivos da igreja. E não se transparecer valores também, né? A gente também tem que falar todas as igrejas. Mas está tudo notificado ali. Eu fico com o que o bispo falou. Eu acho que nada disso justifica. Não estou falando que justifica. Não estou falando que justifica não dizimar. Eu estou falando o seguinte, eu estou falando que é um desmotivo, porque a pergunta mas também do não debate deveria é ser, essa, né? Não deveria ser. O pastor da sua igreja, ele é transparente nos dízimos e ofertas. Doutor, na verdade, o descontentamento, seja o que for, realizado interno ou externo, no que tange finanças e parte material da igreja, não justifica para o dizimista. Por quê? O dizimista, ele não é administrador dos bens, nem de finanças, nem de material da igreja. Agora, por ser um dizimista, ele tem direito de reivindicar algo que está descontente. Agora, não justifica ele administrar. Eu vou dar ou não vou dar o dízimo? O nosso papel é entregar, meu irmão. O mordomo da igreja é o pastor, ele é o dispenseiro. Cabe o pastor junto com o tesoureiro. Agora, o pastor que não deve, não teme, meu irmão. Por quê? A evidência, ela é bem palpável. Ela está bem clara, meu irmão. Quando você aplica o dízimo, as finanças corretamente, você vê, meu irmão. Você vê o resultado bem claro. Você vê a obra na igreja, você vê a obra social, você vê a obra andando. Então nada justifica o dizimista querer administrar o seu dízimo. Já está trazendo maldição para si. O dízimo foi feito para trazer a casa do... O meu papel como dizimista é trazer a casa do tesouro. Dali para frente não pertence mais a mim. Já estou abençoado por Deus, filho. Pastor Marcelo, de o senhor falou agora da maldição, atrai maldição. A Bíblia diz lá no livro de Malaquias que quando a pessoa não dizima, ela é amaldiçoada. Isso é o próprio Deus falando, né? Você sabe que tem obreiros e pastores que não dizimam. Como fica a situação dele? Tá? Vamos entrar por esse meio aí. Foi aquilo que eu falei. Eu vou dizimar o meu tempo. Não vou dizimar financeiramente. Então, olha bem, mas se há um salário, mas se há um salário, tem que dizimar o salário. Vamos entrar nisso aqui. Mas, os levitas não. Os levitas recebiam, segundo a carta de Deuteronômio 18, os levitas foram separados por Deus, ficaram até sem herança da terra, pelo próprio Moisés, pelo próprio Josué, porque Deus falou, eles não terão herança na terra, a herança deles serão comigo. E da herança que eles vão ter comigo é dos dízimos, das ofertas. Isso está na Bíblia. Mas olha que pergunta interessante, eu acho interessante abordar isso aqui. Uma pessoa olha a pergunta da pessoa: o dízimo pode ser o salário do pastor? Se uma pessoa me faz essa pergunta, ou é muito pretensiosa, ou talvez tenha um caso desse na sua igreja que é. E às vezes eu acho interessante em conversa de, porque o pastor Raul daqui tem muitas essas conversas, e tira muito e ganha, e de carro. Já vi igrejas que o pastor tem um bom salário, sim, às vezes até incompatível com o nível da igreja, com o tamanho, mas ele é transparente e fala assim, meu salário é X. Vocês concordam com um pastor que às vezes até ganha um pouco mais, mas fala pro crente, o meu salário é X. Porque tem gente que fala assim, o salário daquele pastor é 30 mil, mas se a igreja do cara rende 3 milhões, querido, o que vocês acham dessa questão de teto, de piso? Ele pode ter um salário alto, mas ele tem que dizer, o dízimo pode ser do pastor? Como é que... Eu acho o seguinte, a Bíblia fala que o trabalhador é digno do seu salário. Se o pastor, ele dedica a sua vida, e nós sabemos disso, tem pastores que dedicam a sua vida à obra, ele não trabalha, ele não tem outra função, ele está ali à disposição da igreja 24 horas, que pastor realmente, a qualquer momento, ele recebe uma ligação de madrugada, querendo uma oração. Plantonista, pastor é plantonista. E o que acontece? Eu creio que, nesse caso, o pastor seja digno de receber um salário. Não, mas ele está falando a respeito do valor. Por exemplo, a igreja arrecada... Pode ir, pastor? A igreja arrecada 10 mil. O salário do pastor é 10 mil, essa igreja não vai poder sobreviver, não vai pagar conta de luz, não vai poder fazer obra. Tem que ser compatível com a receita da igreja. A receita da igreja. Então você tem... E o salário do pastor é dos dízimos e das ofertas, sim. Sim, exatamente, é o que eu ia falar. O salário do pastor, ele vem dos dízimos e das ofertas. Agora, eu vou além, eu acho que não necessariamente o pastor precisa não ter uma outra função para ele ser remunerado. Eu acho que se ele se dedica, porque o pastor, na verdade, como ele falou, 3 horas da manhã, se o telefone toca e um membro está com problema, ele é pastor de verdade, não é um mercenário, ele vai atendê-lo.
Ele vai socorrê-lo, ele vai pegar essa ovelha, e acontece muito, não é? O carro do pastor é o carro comunitário, né, da igreja. É a ambulância, passou mal e é aquela coisa. Então, esse pastor, embora ele tenha uma outra atividade que gera... E se um dia o pastor não pode atender, caramba, coitado. Ainda que ele tenha uma outra atividade que lhe dê uma renda, eu acho que se a igreja tem condições de dar a ele um salário que vai até ajudá-lo a ter uma vida mais